quero falar um pouco hoje sobre um assunto que tem repercutido nos jornais nos últimos dias e que diz respeito a um personagem desse Estado, um personagem terrível desse Estado, que é o senhor Paulo Preto. Quem é Paulo Preto? Paulo Preto é o operador financeiro do PSDB, em particular do senhor José Serra, do chanceler Aloysio Nunes, e teve um ano dele também operando no governo Geraldo Alckmin. Ele entrou no governo do Estado, na Dersa, em 2016. 2016 foi o último ano do governo Alckmin, depois foi substituído pelo Serra, e ele, no Serra, ele foi promovido, e ele vem sendo citado em várias delações e depoimentos. Bom, o primeiro deles, nós podemos dizer dos últimos dias, foi o seguinte: o doleiro Adir Assad disse, num depoimento dado no Paraná, para o juiz Moro, lá para o Ministério Público do Paraná, ó aí, Delanol, você, deu para você, para a sua turma, um depoimento onde ele dizia que ele tinha lavado 370 milhões de reais, veja bem, 370 milhões, a pedido das empreiteiras para distribuir para o PSDB. Para quem? Paulo Preto. Quem recebeu o dinheiro? Paulo Preto. Ele disse que deu 80% para o Paulo Preto. Então, alguma coisa em torno de 300 milhões foi para a mão do Paulo Preto. Obviamente, não só para o Paulo Preto, para ele distribuir, né, no governo Serra, principalmente. Né? Uma parte desse dinheiro foi para a campanha do Serra, né, o Adir Assad diz claramente, e a outra parte para o Paulo Preto, que deve ter distribuído para outros próceres do PSDB. Bom, a outra denúncia foi de dois executivos, um da OAS, outro da Andrade Gutierrez, né, o senhor Parra e o Lemos. Esses dois executivos disseram que tinham dado também recurso, primeiro através do secretário do Transporte do Serra e depois através do Paulo Preto, né, recursos para o Serra e para a campanha do Serra. Bom, qual não foi nossa surpresa que ainda essa semana nós ficamos sabendo, tomamos conhecimento, que o Ministério Público Suíço aprontou mais uma com o Ministério Público Federal Brasileiro. O que ele fez? Mandou espontaneamente, ou seja, ninguém pediu, uma conta do Paulo Preto de 113 milhões de reais, que estava em 4 bancos suíços, presidente Coronel Telhada, 113 milhões. O Ministério Público Suíço mandou de graça, ou seja, ninguém pediu para ele mandou. Né? Dizem as más línguas que os caras do Ministério Público se divertem, porque eles mandam exatamente aquilo que o Ministério Público brasileiro não pede, que é aqueles que eles têm interesse em proteger. Claramente, o senhor Paulo Preto é protegido pelo Ministério Público Federal do Brasil. Querem saber? Estava correndo em segredo de justiça essa história dos 113 milhões de reais. Estava correndo em segredo de justiça. Pois a defesa do Paulo Preto teve conhecimento ao documento que corria em segredo de justiça e colocou. Ele entrou com uma ação no STF, com ação na mão, ou seja, de um documento que corria em segredo de justiça. Como que ele teve acesso a isso? Pelos amigos que ele deve ter na Procuradoria. Não estou falando de todos os procuradores, mas estou dizendo o seguinte: a Raquel Dodge, a Procuradora-Geral, tem uma explicação para dar para essa nação. Por que que ela devolveu para São Paulo para processar o Paulo Preto, quando ela devia processar o Paulo Preto? Ela se livrou e mandou para o Ministério Público de São Paulo. Ministério Público Federal de São Paulo, que, aliás, tem má fama, a partir do que fez o Rodrigo de Grandes. Todo mundo sabe, esse sujeito engavetou durante 3 anos, um processo da Siemens, para proteger a Siemens. Ele pode me processar se ele quiser, viu, de Grandes? Estou falando que você ficou durante 3 anos com o processo engavetado, né? Então, temos que fazer alguma coisa. São Paulo precisa tomar providência, o Brasil precisa tomar providência.
Paulo Preto lavou dinheiro para o PSDB, 300 bilhões, eu já estou terminando. 300 bilhões. Agora aparece na conta dele 113 milhões. E o Ministério Público Federal de São Paulo recebeu a coisa na sua mão. Espero que não vá para a mão do Degrandes, vá para outro procurador. E tem que denunciar o Paulo Preto. O Paulo Preto não foi sequer ouvido pelo Ministério Público Federal, gente. Não foi ouvido. Né? Não teve nenhuma intimação compulsória para ele comparecer. Esse homem tinha que estar preso e oferecido a ele uma delação premiada. Aliás, ele anda espalhando por aí que o medo que tem dele é que ele vai fazer uma delação premiada do fim do mundo, entregar toda a cúpula do PSDB. Né? Então, peço que o Ministério Público de São Paulo prenda o Paulo Preto. Paulo Preto tem que ser preso. Prendido o Paulo Preto, oferecido a ele uma delação premiada para ele entregar aquilo que ele diz que tem para entregar, o que ele tem que contar, né, sobre o mar de lama, a roubalheira tucana no nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente.